Olá, sou Tatiana Guirado, psicóloga, e hoje vamos falar sobre a diferença entre pesadelo e terror noturno. Vamos juntos? Bom, no pesadelo, normalmente a criança ela acorda após o episódio de uma maneira assustada, mas a criança consegue relatar o que aconteceu, ou seja, ela acontece dizer sobre aquilo que ela sonhou e que foi ruim, sobre então o pesadelo que ela teve. Esse sonho ruim, esse pesadelo, normalmente ele acontece no que a gente chama de sono REM, que é um sono que vai acontecer mais lá no finalzinho mesmo já da madrugada, né? Já quase mais ou menos na hora de acordar, bem no final do sono. E a maioria das vezes, quando a criança acorda posteriormente, ela continua dando conta de lembrar daquele pesadelo ao qual ela teve. O mais recomendado nos casos de pesadelo é que quando a criança acorda, né, a gente acolhe, diz que foi apenas um sonho, fala com ela dessas questões para ficar tranquila e estimular a criança então a voltar a dormir, sem ter a dependência de ter que dormir ou na cama da mãe, né, dos pais, ou a dependência dos pais terem que ficar na cama dela. A gente vai acolher e ficar um tempinho até a criança acalmar. Mas o ideal é que ela entenda que isso não é um grande problema, né? Que faz parte da vida da gente, que é como a gente tem os sonhos bons, a gente também pode ter os sonhos que não são tão bons, que são chamados de pesadelo. Então, tentar conduzir com a criança da melhor forma possível, para que ela não fique com medo de dormir novamente e ter outros pesadelos. Então, os sonhos ruins, que são os pesadelos, a gente não consegue fazer evitar, assim como a gente não evita qualquer tipo de sonho, né? É uma manifestação do nosso inconsciente, como a gente já conversou há um tempo atrás. Portanto, nós não conseguimos impedir. Mostrar então para a criança que faz parte do nosso processo normal e acalmá-la quando acontecer. Por outro lado, o terror noturno, ele é sim um distúrbio do sono, assim como o sonambulismo também é um distúrbio do sono. E no caso do terror noturno, a criança, ela não acorda. Então, ela tem a manifestação do terror noturno. Na maioria das vezes, ela permanece de olhos fechados, mas pode ser que ela abra os olhos, como se ela ficasse com o olhar fixo, meio em transe, como se ela estivesse entre o dormindo e o acordada, né? Mas ela não tem a lembrança do que aconteceu com ela. Quando chega então no outro dia de manhã, que os pais relatam o ocorrido, a criança vai ouvir aquilo até meio assustada, porque ela não tem a menor lembrança do que ocorreu. O terror noturno, ao contrário do pesadelo, ele tem uma tendência de acontecer na primeira metade da noite, ou seja, mais no início do sono. Quando a criança dormiu, né, logo aí antes, já ela dormiu, por exemplo, durante 8 horas noturnas, antes das 4 horas dormidas ali, é que normalmente vai acontecer o terror noturno. Quais são as manifestações do terror noturno e a sua duração? Normalmente ele dura entre 30 segundos e até 5 minutos. Raramente nós temos relatos de duração maior do que 5 minutos. Então ficaríamos entre esse intervalo. E as manifestações, elas podem ser variadas. As crianças podem ficar então com esses olhos abertos, parados, como se ela estivesse num transe. Ela pode gritar, chorar, espernear, sair correndo, falar muito, conversar, ter uma reação física mesmo, de chute, de se debater. O terror noturno, então, ele é muito mais agitado do que o pesadelo, ok? Quais são as causas do terror noturno? Nós não temos isso definido, não existe uma única causa do terror noturno. Nós temos várias possibilidades de situações que podem contribuir para que ocorra o terror noturno. Quais são essas possibilidades? Bom, nós temos a privação do sono, então a criança que fica muito tempo sem dormir, quando ela dorme,
pode ser que ela tenha um terror noturno, o extremo cansaço, então a criança muito agitada, brincou muito, né? Aquela agitação próxima ao período de dormir pode causar, o estresse excessivo, febre, dormir em lugares que não são familiares para aquela criança, o próprio histórico familiar, tanto de sonambulismo quanto de terror noturno, então um fator genético, distúrbios respiratórios, como a apneia, por exemplo, e algum trauma na cabeça que a criança possa ter sofrido. Então, essas coisas todas são possibilidades. Nós não temos confirmação exata do que causa o terror noturno. Normalmente, em termos de tratamento, não existe nenhum específico. Ao passar do tempo, com o crescimento da criança, a tendência é que o terror noturno ele vá se espaçando e que ele acabe totalmente com o crescimento. Nós precisamos tomar medidas de segurança em relação ao ambiente onde essa criança está dormindo, para que ela se sinta então segura. Janelas fechadas, as portas, tomar cuidado com beliche, coisas pontiagudas no ambiente. Então, nós precisamos preservar o ambiente da criança para que, se ela venha a ter o acesso, né, à crise do terror noturno, ela está pelo menos num ambiente mais seguro. E esperar mesmo esse crescimento para que esse terror noturno vá diminuindo até cessar. Caso esteja muito intenso, vamos imaginar, a criança está tendo pesadelo todas as noites, né? Seria interessante a gente procurar uma ajuda profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, para ver se existe a necessidade, às vezes, de alguma medicação para ajudá-la nesse sono, mas isso vai depender muito da intensidade com que esse terror noturno está acontecendo. Antes de dormir, é importante ter uma rotina de sono, então acordar e dormir mais ou menos no mesmo horário e próximo à hora de deitar, não fazer atividades que sejam muito estimulantes, fazer atividades mais calmas e relaxantes. Uma leitura de um livro, contar uma história, alguns joguinhos de tabuleiro, mas que seja não competitivo, para que a criança não fique muito acelerada. Então, são essas coisas de uma maneira preventiva que nós podemos tentar fazer, né, para evitar o terror noturno. E aí, fazendo uma comparação entre os dois, o pesadelo, né? Ele assusta muito mais a criança, porque ela acorda e tem a lembrança do que aconteceu com ela. E o terror noturno assusta muito mais aos pais, pela própria reação e manifestação física que a criança tem no momento da crise, mas ela não lembra do que aconteceu com ela. Por isso, ela mesma não fica assustada. Para a criança, o pesadelo é pior e para os pais, o terror noturno é pior. Bom, ficou aí um pouquinho, né, relatado para vocês essa diferença. Qualquer dúvida, estou à disposição. Uma boa semana a todos, com bons sonhos, que o pesadelo não venha, que o terror noturno não aconteça. E eu aguardo vocês no próximo domingo. Grande abraço!